Pega a tua Bíblia, abra ela em Mateus capítulo 4, versículo 23. Hoje, amados, nós vamos iniciar o último propósito do ano, para encerrarmos o ano de 2024, nas quintas-feiras, que tem sido bênção. Semana passada nós encerramos um propósito que foi impactante. E agora, amados, nós queremos preparar o nosso coração para aquilo que Deus quer para as nossas vidas. Amém? Você sabia que Deus quer o melhor para você? Diga, Deus quer. E Deus tem o melhor para a minha vida. Amém? Então, amados, está na hora de nós vivermos uma vida em abundância. Amém? Mateus capítulo 4, versículo 23. Amém? Quem não tem, só acompanhar na tela. Vamos lá. Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades entre o povo. A sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes e acometidos de várias enfermidades, tormentos, endemoniados, epiléticos, paralíticos, e ele os curou. E da Galileia, e de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia, e do outro lado do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Amém? Fecha os teus olhos, Pai, no nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor e Salvador, nós nos entregamos nas tuas mãos, Pai, neste momento. Nós abrimos, Pai, o nosso coração e te pedimos, Pai, vem ministrar sobre as nossas vidas, vem falar conosco, vem tocar, Senhor, aonde precisamos ser tocados, vem nos despertar aonde precisamos, Pai, sermos despertos, para que possamos, Senhor, vivermos aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Por isso, Pai, que o teu Espírito Santo tenha liberdade de trabalhar na nossa mente, tenha liberdade, Senhor, de trabalhar no nosso coração, que estejamos, Pai, abertos para ouvirmos a tua palavra, com o nosso coração disposto a sermos tocados e impactados, para que possamos viver cada uma das tuas promessas sobre as nossas vidas. Eu coloco, Senhor, a minha vida humildemente nas tuas mãos e eu te peço, usa-me, Senhor, como instrumento, e que sejamos todos edificados e abençoados. E a igreja diga glória a Deus. Toma teu assento em nome de Jesus. Amados, todos nós sabemos que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Amém? Todos nós, amados, sabemos que Jesus Cristo, ele foi enviado como Messias para mudar o histórico de condenação que existia sobre a minha vida e sobre a sua vida, por causa do que aconteceu lá no Éden. Então ele foi enviado como Messias para nos resgatar da condenação. Amém? Todos nós, amados, sabemos que Jesus Cristo, ele foi enviado então para nos salvar, para mudar a nossa história, para mudar a nossa vida, para mudar, amados, a nossa realidade. Amém? Você sabia disso? Sabia ou não sabia? Então, tá. A palavra, amados, ela vai seguir nos falando que todos aqueles que crescem nele, todos aqueles que o reconhecessem como Senhor, como Salvador, seriam chamados filhos de Deus. Amém? Tem algum filho de Deus aí? Amém? Glória a Deus. Então, tudo isso a palavra vai nos ensinando. A palavra vai nos dizer, amados, que Jesus Cristo disse que os sãos não precisam de médico, mas os doentes, sim, e ele veio para nos ajudar, ele veio para nos curar, ele veio para nos libertar, ele veio para nos tratar. Amém? Por isso, amados, que eu e você, nós temos que entender que os pecadores, Jesus veio por causa deles. Jesus veio por nossa causa. Porque todos somos pecadores. Todos nós erramos, todos nós falhamos. Então Jesus Cristo, ele veio para os pecadores. Mas ele veio, amados, e agora nós precisamos entender algo. No céu, não vai existir pessoas que estão lá pecando. No céu vai existir pessoas que eram pecadores, mas se arrependeram e tiveram as suas vidas
transformadas. Na igreja pode ter pessoas que pecam, amém? E tem. E uma coisa que me chama a atenção, que às vezes as pessoas dizem assim, eu estou desanimado da igreja, porque eu vejo as pessoas na igreja sendo uma coisa, e lá fora sendo outra, como se lá no mundo fosse melhor, lá no mundo ainda está muito pior. O que eu e você, amados, temos que parar para entender, é uma coisa bem simples, aprenda a se preocupar com a sua vida, aprenda a cuidar da sua vida, cuida da tua salvação. E se tem alguém que você sabe que está errando, que está pecando, se você tem intimidade para conversar com a pessoa, vai e conversa direto com ela, não fala pelas costas, porque isso é fofoca, amém? Agora, se você não tem intimidade para chegar e falar com ela, sabe o que nós devemos fazer? Orar, exatamente, irmã Maria, ponto. Nós temos que entender, amados, que eu não posso jogar fora a minha salvação, porque tem alguém que está pecando na igreja. Mas será que o pastor não sabe? Será que o pastor não vai colocar em disciplina, amados? A igreja não é minha, a igreja é do Senhor. Então, amados, às vezes a gente confunde algumas coisas. As pessoas vêm na igreja porque elas querem, amém? As pessoas se tornam líderes dentro de uma igreja, e aí a partir deste momento, elas dão liberdade para serem cobradas pelo pastor, amém? A partir do momento que a pessoa diz assim, pastor, eu quero ser membro desta igreja, a pessoa está dizendo assim, eu quero estar debaixo da sua autoridade. Então o senhor, como meu pastor, se o senhor tiver que me corrigir, o senhor me corrija, amém? Mas tem pessoas que querem apenas vir, ouvir, receber, e não querem compromisso. Cada um escolhe o que quer para a sua vida. Mas nós precisamos entender, amados, que todos nós precisamos do Senhor. Todos nós precisamos que o Senhor venha ministrar sobre as nossas vidas. E se nós sabemos que Jesus Cristo é tudo isso que foi falado agora no início, então, amados, nós precisamos saber que esse Jesus, ele ainda é o mesmo, amém? Tudo isso que a Bíblia fala desse Jesus, ele ainda continua o mesmo. Se você colocar para nós lá Hebreus 13:8, a própria palavra vai nos dizer isso. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre, amém? Esse, amados, é um versículo que nos deixa claro que o que a Bíblia descreve a respeito de Jesus, valeu na época de Jesus, vale hoje para mim e para você, e vai valer até a volta de Jesus, amém? Então, quando nós olhamos e nós sabemos que Ele é Filho de Deus, que Ele é Messias, que Ele é Salvador, que Ele veio para os pecadores, que Ele veio para salvar a nossa vida, que Ele veio para nos restaurar, tudo isso, amados, está valendo para mim e para você, hoje, amém? Mas agora a pergunta que nós temos que nos fazer é simples. Nós queremos Jesus na nossa vida? Nós queremos, amados, ser mudado por esse Jesus? Nós confiamos, nós cremos nele o suficiente para nos entregarmos a ele por completo? São perguntas simples, amados, que eu e você temos que nos fazer, porque isso vai determinar o quanto Jesus tem liberdade para trabalhar na nossa vida ou não, amém? Nós vamos olhar, amados, para o texto que nós lemos, e nós vamos ver que o ministério de Jesus era um ministério dinâmico. Jesus não ficava muito tempo parado, por quê? Porque ele sabia que o tempo que ele tinha não era muito longo. Então Jesus Cristo, ele estava sempre em constante movimento. Ele chegava num lugar, pregava a palavra, curava, libertava, transformava vidas, ia para outro lugar. Por quê? Porque ele queria, amados, alcançar o máximo de pessoas possíveis. Então o texto, se puder colocar lá para nós, a Bíblia vai dizer que Jesus percorria toda a Galileia. E aí sabe o que é interessante? Olha o que Jesus fazia. Olha o que a Bíblia vai dizer: ensinando nas sinagogas, amém? Amados, sem ensino da palavra, eu e você nunca vamos conhecer Jesus de verdade. Porque muitas vezes as pessoas conhecem, mas conhecem porque alguém falou, mas não conhecem o Jesus que a Bíblia nos fala. Então eu e você precisamos ser ensinados, amém? Aí a Bíblia vai dizer, pregando o evangelho do reino. Que reino? Não o reino dos homens, mas o evangelho do reino de Deus.
Porque o evangelho do reino dos homens, amados, ele não muda a vida. Ele não transforma pessoas, ele não restaura pessoas, mas o evangelho do reino de Deus, esse quando entra na vida de uma pessoa, pode estar a vida 100% destruída, pode estar no fundo do poço, mas quando o evangelho entra, muda. Amém? Então este é o poder que há no evangelho pregado do reino de Deus. Amém? A Bíblia vai dizer que ele curava todo tipo de doença e enfermidade. Amados, tem coisas que para mim e para você são impossíveis, tem ou não tem? Quantas coisas eu e você gostaríamos de fazer, mas não temos condição, não conseguimos, nos falta habilidade, nos falta competência, nos falta força, nos falta sabedoria, um monte de coisa. Tem umas que nós conseguimos fazer, mas tem outras que nós não conseguimos fazer. Amém? Para Deus, o que é impossível para Deus? Hein? Nada. Você crê nisso? Crê mesmo? E por que às vezes as lutas quando se levantam a gente acha que Deus não vai conseguir resolver? Porque nós dizemos que cremos que Deus, para Ele não existe impossível. Mas e por que muitas vezes quando os problemas se levantam na nossa vida, nós achamos que nem Deus consegue mudar? Por que tem situações na nossa vida, amados, que nós achamos que nem Jesus Cristo consegue transformar? Se nós dizemos que Deus é poderoso, como assim nós acharmos que Ele não consegue resolver algum problema? Então, às vezes, amados, nós podemos estar nos contradizendo na nossa própria fala. Amém? Porque nós dizemos que cremos, mas quando a luta é grande, nós achamos que nem Deus consegue. Uma coisa, amados, eu quero que fique muito claro para você nessa noite. Para Deus não existe impossível. Amém? Diga comigo, para Deus não existe impossível. Olha para quem está perto assim, você entendeu? Amém? Então guarda isso aí. Então olha o que a Bíblia diz. Jesus ele ia por todo lugar fazendo, amados, o que ele veio para fazer. Amém? Jesus estava colocando em prática tudo aquilo que o Pai tinha enviado ele para fazer. E o interessante é que a Bíblia ela vai seguir dizendo, próximo versículo, coloca ali para nós, que a sua fama correu por toda a Síria. Síria já não é mais parte do povo de Deus, já é um outro povo, já é uma outra cultura, já são outros deuses, mas a fama de Jesus chegou lá. Amém? Olha o poder do verdadeiro evangelho de Cristo. Muitas vezes, amados, a pessoa não precisa nem estar presente, mas alguém às vezes entra em contato e só diz assim, faz uma oração por mim, e tu faz uma oração por telefone, e Deus vai lá e opera um milagre. Esse é o poder do evangelho de Cristo. Amém? Olha, a Bíblia vai dizer, trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, epiléticos, paralíticos, e ele todas as pessoas que tinham problema, as pessoas começaram a entender uma coisa, nós precisamos ir até Jesus. Nós já fizemos de tudo, nós já tentamos tudo, mas nada deu certo. Mas agora apareceu alguém que é diferente. Quando Jesus Cristo orava, ele tinha autoridade. Quando Jesus Cristo ordenava, nem os demônios resistiam. As enfermidades eram curadas na hora. Então as pessoas começaram a olhar para o que Jesus estava fazendo e começaram a crer. Diga, eu preciso crer para viver milagre. Se eu não creio, como que eu quero que as coisas aconteçam? Se eu, amados, eu não coloco em prática aquilo que a Bíblia me diz, como que eu quero que as promessas que a mesma Bíblia diz, aconteçam na minha vida? Como é que eu quero um lado, mas não quero o outro? A Bíblia está dizendo que Jesus Cristo foi passando, foi indo por todos os lugares, e aonde ele chegava, os milagres estavam acontecendo. Amém? Aonde ele ia chegando, as coisas iam sendo mudadas. Olha o próximo versículo. Da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia, do outro lado do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Chegou a um ponto, amados, que aonde Jesus Cristo andava uma multidão com ele. E sabe o que é interessante? Que parte daquelas pessoas, da multidão,
iam porque tinham sido curadas, iam porque tinham sido libertas, iam porque tinham vivido milagres na presença de Jesus. Então tinha ali, naquela multidão, pessoas que apenas queriam viver um milagre. Amém? É errado querer viver um milagre? Não, claro que não. O problema é quando eu quero apenas viver um milagre. Como assim, pastor? Qual o problema de querer viver um milagre? O problema, amados, é que às vezes eu limito Jesus Cristo a um milagre. Aí eu estou enfermo, se Jesus me curar já está bom. Mas a pergunta é, ele não pode fazer mais? Pode ou não pode? Mas e por que às vezes a gente vai se limitar com tão pouco? Por que às vezes, amados, só a pergunta básica, quem é que já viveu milagre? Cura, libertação? Pois é, sabe o que é interessante? Que às vezes as pessoas vivem um milagre, mas depois a fé não evolui, a fé não cresce. A pessoa como cristã, a pessoa não evolui. Por quê? Porque a pessoa apenas quis viver um milagre. Jesus operou um milagre. Mas, amado, se eu parar de buscar, se eu apenas colocasse, não, eu cheguei na igreja, eu estava no último de depressão, o Senhor me libertou da depressão, amém, e depois? Era só isso que Jesus tinha para fazer na tua vida? Será que Ele não tinha mais promessas? Será que Ele não tinha mais bênção? Será que Ele não queria fazer mais coisas na nossa vida? O problema, amados, é que às vezes nós estamos dizendo, eu já vivi o milagre e está bom assim. O Senhor já restaurou meu casamento, o Senhor já me curou, o Senhor já fez isso, o Senhor já fez aquilo, está bom. E sabe qual é o problema do tá bom, amados? É que quando nós dizemos para Deus, tá bom, Ele não faz mais. Por quê? Porque Deus vai fazer onde Ele tem liberdade. E se eu e você, amados, não dermos liberdade para o Senhor trabalhar na nossa vida, nós podemos viver uma vida toda dentro de uma igreja. Mas eu dizer assim, não, tá bom assim. Aí eu fico contando história do passado, uns anos atrás. Eu era isso, eu era aquilo. Eu era usado para orar pelas pessoas. Eu era do louvor, eu pregava a palavra, eu fazia, acontecia. E agora? Não, agora estou parado. Dei um tempo. Sabe o que significa? Eu estou dizendo assim, não quero mais ser usado. O que Deus faz? Deus não usa, porque Deus não obriga ninguém. Quando as pessoas, amados, começaram a perceber que Jesus Cristo estava fazendo algo diferente, as pessoas começaram a olhar e começaram a dizer assim, eu quero viver o que Jesus tem. Teve outros, amados, que apenas seguiram Jesus Cristo, e a Bíblia vai nos dizer, só porque Ele multiplicou pão e peixe. Uau, acabou a fome, barriga cheia, não preciso mais nada, vou andar com um cara que se eu precisar, multiplica um pãozinho aí, dá um peixinho aí. Muitas vezes, amados, a gente só está buscando ao Senhor pela nossa necessidade momentânea, pela nossa necessidade diária. Então, se hoje eu estou com um problema, hoje eu venho na igreja e peço oração. Mas se amanhã estiver tudo bem, amanhã eu vou para outro lugar. Vou curtir a vida, tem que passear, hoje está calor, hoje está frio, hoje está chovendo, hoje não está chovendo. Sempre tem uma desculpa. Você está entendendo? Por que muitas vezes, amados, a nossa vida espiritual não evolui? Por que, amados, a Bíblia vai nos dizer que Jesus nos oferece uma vida em abundância? Amém? Você crê nisso? E por que muitos não vivem uma vida em abundância? Porque dizem para Deus, tá bom assim do jeito que está. E quando eu digo para Deus, tá bom assim do jeito que está, tudo para. E não é porque Deus está nos punindo, não é porque Deus está nos castigando, é porque nós estamos dizendo para Deus, tá bom assim, eu não quero viver mais nada. Quando eu precisar de Ti, eu venho e peço ajuda. Mas aí a pergunta é, amados, e a promessa da vida abundante que Jesus fez para mim e para você? O que nós estamos fazendo com a promessa de Deus? Porque se nós seguirmos olhando o que a Bíblia diz, coloca para nós lá, Mateus capítulo 8, versículos 16 e 17. Ao cair da tarde, olha, em uma outra situação, trouxeram a Jesus muitos endemoniados e apenas com a palavra expulsou os espíritos e curou todos os que estavam doentes. Para se cumprir o que foi dito por meio do profeta Isaías, Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Aonde Jesus chegava, amados, a palavra estava se cumprindo nele. Coloca lá Isaías 53, versículo 4 e 5.
Olha o que o profeta Isaías profetizou sobre Jesus 700 anos antes, amém? Essa era a promessa, olha o que ele disse, ó. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, e esmagado por causa das nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos. Então, amados, a obra que Jesus Cristo fez na cruz foi uma obra completa, amém? E essa obra completa foi a meu favor e a seu favor. O que Jesus Cristo fez na cruz, amados, Ele não fez por Ele, Ele fez por mim e por você, porque se Ele não tivesse pagado um preço na cruz, eu e você estaríamos sofrendo muito mais do que nós achamos que estamos sofrendo. Só que a obra, amados, que Ele fez na cruz foi completa. O que Ele conquistou, amados, foi completo. A Bíblia diz que Ele desceu ao inferno, tomou as chaves. Então não existe impossível para Deus, amém? Não existe nada que Jesus Cristo não possa fazer. Aí Ele vem e promete para mim e para você que Ele nos daria uma vida em abundância. E aí eu pergunto para você, você está vivendo isso? Pare e pense por um instante. Você está vivendo isso? Talvez você vai dizer, o pastor está falando bobagem hoje, porque esse negócio de vida em abundância não é bem assim, eu estou há anos na igreja e eu não estou vivendo essa vida em abundância, mas a pergunta é, e você está deixando Deus fazer? Ou você está dizendo, não, tá bom assim, eu já vivi coisas no passado, não quero mais viver hoje, ou até eu quero viver, mas eu só não quero obedecer, e aí como é que vai ficar essa história? Quantas vezes, amados, o Senhor está com tudo pronto na minha vida e na sua vida para nos abençoar, mas nós não estamos permitindo o Senhor fazer. Se a Bíblia diz, e eu acredito nisso, e eu espero que você acredite, que Jesus Cristo é o mesmo, o que hoje, amados, está impedindo a minha bênção e a sua? Tem alguém que está precisando de alguma bênção aí? O que está impedindo? O que está impedindo de Deus ser Deus na tua vida? O que está impedindo de Deus ser Deus na tua casa, de Deus ser Deus na tua família? Se a Bíblia diz que Ele tem o melhor de nós, para nós nessa terra, então por que nós não estamos vivendo? E presta atenção, amados, aqui eu não estou pregando a teologia da prosperidade, confissão positiva, não é nada dessas baboseiras. Eu estou pregando o que há na Bíblia. Isso aí acontece só na vida de um ou de outro, mas na minha não. Talvez, amados, alguns de vocês vão dizer assim, mas faz tempo que eu estou orando por uma coisa e Deus não fez. E a pergunta bem simples que eu te faço é, você está orando da forma certa? Você está agindo da forma certa? Você está se portando da forma certa diante de Deus, para que as portas do céu sejam abertas? Para que as bênçãos sejam derramadas? Ou às vezes a gente chega assim, Deus, eu queria que o Senhor fizesse tal coisa lá na minha família. Mas eu acho difícil. É como se às vezes, amados, a gente dissesse, eu quero que o Senhor faça, mas eu não acredito que o Senhor vai conseguir. Porque lá em casa a coisa é difícil. O que a gente está dizendo? A gente está dizendo, eu não creio no poder de Deus. Por quê? Porque o fulano é cabeça dura, porque o outro eu não sei o quê. Ou porque às vezes a gente mesmo é. Mas é que é difícil. Eu acho que nem Deus consegue. Cadê a nossa fé, amados? Cadê o nosso crer naquilo que a palavra nos ensina? Se a Bíblia nos diz que nós servimos um Deus que é todo poderoso, amém? Que para Deus não há impossível. Ele dá vida ao que está morto, Ele traz cura ao que está enfermo, Ele liberta o que está cativo, Ele muda tudo o que for preciso. Por que nós então não estamos muitas vezes vivendo o que a Bíblia nos diz? Se em cada lugar, em cada situação que Jesus Cristo se colocava, tudo acontecia. Até mesmo, amados, em Nazaré, na cidade que ele foi criado, mesmo as pessoas sendo incrédulas, porque olhavam para Jesus e diziam, é o filho do carpinteiro. E a Bíblia vai dizer que ali ele não pôde, não é que ele não quis, ele não pôde fazer grandes milagres, apenas algumas curas. Por causa do quê? Da incredulidade do povo. O que muitas vezes, amados, está nos impedindo de sermos abençoados? A nossa incredulidade.
Coloca para nós lá, amados, Mateus 9:35. Olha esse texto aqui. Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todo tipo de doenças e enfermidades. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustos, como ovelhas que não têm. Olha o que ele vai dizer agora. Então Jesus disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são. Pensa numa realidade. Por isso peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua. A seara é de quem? É de Jesus. A igreja é de quem? De quem é que é a igreja? De quem é que é a igreja? Pois é, se você achou que era do pastor, você está muito enganado. Se você achou que era do irmão, desse ou daquilo, você está muito enganado. Ou se você achou que a igreja era sua, você também está enganado. A igreja já tem dono, o dono dela se chama Jesus Cristo, e ele morreu pela igreja numa cruz. Mas ele olha para o povo e se compadece, porque eram pessoas como ovelhas que não têm pastor. E ele disse: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Ali, sabe o que Jesus estava fazendo? Estava olhando para os discípulos e dizendo assim: eu preciso de vocês. Eu preciso que vocês vão, eu preciso que vocês deem continuidade ao que eu estou fazendo aqui. Por quê? Porque Jesus Cristo sabia que o tempo dele seria muito pouco. E amados, se os discípulos não tivessem entendido isso, e não tivessem dado continuidade, você acha que nós estaríamos aqui? Nunca que nós teríamos ouvido falar em Jesus. Mas os discípulos ali, eles entenderam. Ali eles disseram: se é para nós fazer, então nós vamos fazer. E aí, amados, o evangelho chegou até mim e até você. E agora é a nossa vez. Quantos pastores já passaram na igreja quadrangular nesses 50 anos de igreja aqui em Canguçu? Cada um foi escrevendo a sua história. Aí nós precisamos entender, amados, que agora nós estamos aqui escrevendo mais uma página dessa história. E essa história, amados, ela vai continuar sendo escrita, e vem pastor, e vai pastor, até quando? Até a volta de Jesus. Então a igreja, amados, ela tem uma missão: pregar o evangelho de Cristo para as pessoas, para resgatar as pessoas e trazer as pessoas de volta para Jesus. Então o que Jesus estava fazendo, ele estava ali compartilhando com os seus discípulos o que ele iniciou a fazer. Agora eu e você precisamos entender uma coisa. Coloca lá Mateus 10:1. Olha o que Jesus vai dizer para os discípulos quando ele chama eles. Tendo Jesus chamado os 12 discípulos, deu-lhes, diga, autoridade. A autoridade sobre os espíritos imundos, para os expulsar e para curar todo tipo de doença e de... O que Jesus deu? O que ele deu? Para quem? Quem são os discípulos? Tem algum aqui? Então entenda que na sua vida existe autoridade se você está no nome de Jesus. Amém? Não é pastor que está te dizendo isso, é o próprio Cristo que está te dizendo isso através da palavra. É quando você toma posse daquilo que Jesus já liberou na palavra de Deus. Coloca para nós o versículo 8. Olha o que acontece aqui, ó. Desse mesmo aqui. Olha o que Jesus vai dizer na sequência: cure os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, portanto deem de graça. Amados, Jesus Cristo já pagou o preço. A igreja precisa de dízimo e oferta para se manter? Precisa. Mas em nenhum momento, amados, nós podemos cobrar por uma oração, cobrar por um milagre. Eu já passei por uma situação de alguém chegar e me pagar, querer me pagar, para mim orar pela pessoa. Ai, pastor, eu queria que o senhor me desse uma revelação, que o senhor é homem usado de Deus, e pegou e me deu uma cédula de R$100. Eu disse: irmão, tenha misericórdia, irmão, guarde esse dinheiro aí. Não estou aqui por dinheiro, estou aqui pela obra do Senhor. Muitas vezes, amados, a gente confunde o que a palavra está nos dizendo. Ele estava ensinando os discípulos: vão e façam no meu nome aquilo que eu dei autoridade para vocês fazer. Então, quando nós olhamos para isso, amados, nós vamos ver Jesus Cristo ali, dando início à igreja. Mostrando para os discípulos, mostrando para mim, para você, amados, que Ele preparou o melhor, e Ele
nos deixou o melhor. Mas aí eu volto a perguntar para você: o quanto você tem vivido das promessas de Deus? O quanto, amados, as promessas de Deus estão se cumprindo na tua vida? Quer ver outro texto? Coloca ali Mateus 14, versículo 34. Olha outro texto. Estando já no outro lado, chegaram à terra de Genezaré. E quando as pessoas daquela terra o reconheceram, mandaram avisar em todos aqueles arredores que lhe trouxessem todos os enfermos. E pediam-lhe que ao menos pudessem tocar na borda da sua roupa. E todos os que tocavam nela ficavam. Você consegue entender isso, amados? Esse é o Cristo que nós estamos aqui pregando hoje. Amém? Esse é o Cristo que a Bíblia nos diz, que Ele mesmo nos disse que veio para nos dar vida em abundância. Que Ele morreu na cruz para conquistar tudo para mim e para você. Então, amados, eu volto a dizer, a obra de Cristo foi completa. Ele já venceu o inimigo, ele já derrotou o inimigo é derrotado. Mas mesmo assim ele segue trabalhando, sabe para quê? Para nos enganar, para nos tirar da presença de Deus, para colocar no nosso coração incredulidade, para que nos faça, amados, muitas vezes vir à igreja e prestar mais atenção em tudo o que está acontecendo do que na palavra que está sendo pregada. Muitas vezes o inimigo trabalha, amados, dentro do nosso coração, nos causando incredulidade. Para quê? Para que a gente olhe, escute e diga: mas isso aqui não é para mim. E quando eu digo: mas essa palavra não é para mim, eu estou dizendo: Deus, eu não quero que o Senhor faça na minha vida. Você está entendendo, igreja? Deus quer te abençoar? Amém. Quer ou não quer? Amém. Você quer ser abençoado? Então nós precisamos entender, amados, que Jesus Cristo veio para isso. Mas eu e você precisamos buscar. Eu e você, amados, se quisermos viver essa vida em abundância, nós precisamos abrir o nosso coração e deixar o Senhor fazer. Ninguém, amados, vai viver nada sobrenatural na sua vida se não abrir o seu coração e não deixar Jesus fazer. Muitas vezes, amados, eu quero que o meu casamento seja abençoado, amém. Eu quero que a minha família seja abençoada, amém. Eu quero ter um trabalho abençoado, eu quero um ministério abençoado, mas nós precisamos deixar o Senhor no controle, amém. É quando Jesus está no centro e no controle de todas as coisas, e que eu e você vamos viver o que Ele tem para as nossas vidas. Coloca lá para nós a última passagem, Mateus 15, 29. Saindo dali, foi Jesus para junto do mar da Galileia, e subindo ao monte, assentou-se ali. Preste atenção. E vieram a ele muitas multidões, trazendo consigo coxos, cegos, aleijados, mudos, e muitos outros, e os deixaram junto, aonde? Aos pés de Jesus. Às vezes, amados, nós precisamos nos humilhar e reconhecer que nós precisamos de Jesus. As pessoas pegaram todos os seus familiares, os seus amigos, os seus parentes que tinham problemas e vieram e colocaram aonde? Aos pés de Jesus. Por que eles fizeram isso? Primeiro, porque eles ouviram falar de Jesus. Segundo, porque eles creram em Jesus. E terceiro, porque eles se humilharam ao reconhecer: nós precisamos de Jesus. Amém? Então a Bíblia diz: junto aos pés de Jesus, e ele os curou. O povo ficou maravilhado ao ver que os mudos falavam, os aleijados recuperavam a saúde, os coxos andavam, os cegos viam e glorificavam o Deus de Israel. Esse é o 31? O que eu e você precisamos entender, amados? As pessoas, quando chegaram até Jesus Cristo, elas chegaram trazendo os seus amigos, familiares e parentes com problemas, amém? Seja uma enfermidade, seja alguém que estava possuído, interessa o problema, mas eles chegaram e colocaram aos pés de Jesus.
eles entregaram nas mãos de Jesus. E eles disseram: o Senhor pode fazer, nós não. Quantas vezes, amados, eu e você não entregamos os nossos problemas, as nossas lutas, nas mãos de Jesus Cristo, não largamos aos pés de Jesus Cristo, porque achamos que nós vamos conseguir resolver. Quantas vezes, amados, nós estamos lutando uma luta, dentro da nossa casa, ou na nossa família, ou no nosso casamento, e aí a coisa não muda, a coisa não anda, e a gente diz assim: ah, mas é que eu queria, Deus, que o Senhor resolvesse, mas eu estou fazendo assim. Até que ponto realmente nós confiamos? Porque essas pessoas, amados, quando Jesus Cristo sentou, essas pessoas chegaram e largaram todos aos pés de Jesus Cristo e saíram. Disseram: agora é contigo, Jesus. É o Senhor que faz. Se o Senhor quiser fazer, faça, está aqui. Nós fizemos o que nós podíamos fazer. Qual era a parte daquelas pessoas? Trazer as pessoas até Jesus. Agora dependia de quem? Não dependia das pessoas. Agora dependia de Jesus. Agora a pergunta é, amados, você já viu Jesus Cristo ficar devendo alguma coisa para alguém? Você já viu alguém colocar de verdade um problema nas mãos de Jesus e ele não trazer solução? De verdade, quando alguém entrega? Eu nunca vi. Lembra da história de Lázaro que estava morto há 4 dias? Lembra que quando Jesus Cristo chegou, as 2 irmãs disseram: ah, se o Senhor tivesse aqui. Sabe o que elas estavam dizendo? Pena que o Senhor se atrasou. Quantas vezes eu e você estamos dizendo: ah, se o Senhor tivesse feito. Ah, se fosse assim. Ah, se fosse desse jeito. Sabe qual é que foi a resposta de Jesus? Se crer, verá a glória de Deus. Onde é que está o morto? Está enterrado, vamos lá. Chegaram lá, tira a pedra. Ô Senhor, está fedendo, 4 dias, morto, ó. Já, coisa está complicada. Tira a pedra. Quem é que tirou a pedra? Quem tirou a pedra, igreja? Vamos? As pessoas. Amém? O que Jesus fez? Orou ao Pai. Só para mostrar a conexão que ele tinha com o Pai. E aí depois ele deu uma ordem: Lázaro, sai. Não é tu, Lázaro, tu pode ficar sentado aí. Quem é que ajudou Lázaro a sair? Quem ajudou Lázaro a sair? Por quê? Ele estava amarrado, ele estava atado, porque esse era o costume. A pessoa ficava toda atada em voltas, em pano. Jesus disse para as pessoas: tirem a pedra. Jesus fez a parte dele. Agora quem é que tinha que sair para fora? Muitas vezes, amados, Jesus já fez a parte dele. O problema é que nós não estamos fazendo a nossa. Muitas vezes o que eu e você nós já deveríamos ter feito, ou o que deveríamos estar fazendo, nós não estamos fazendo. E aí a gente fica reclamando: ah, mas Jesus não faz nada por mim. Ah, mas Jesus Cristo não me ajuda. Ah, Jesus Cristo, ah, Senhor. E Jesus dizendo: a porta já está aberta, abençoado. Você que precisa sair. Você que precisa se mexer. Você que precisa fazer alguma coisa. Lázaro saiu como? Pulando, não interessa como Lázaro saiu. Mas quem fez Lázaro sair foi ele mesmo. Jesus já tinha feito o milagre. Jesus já tinha dado a ordem: sai. Quantas vezes Jesus já liberou a palavra sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, e aí não aconteceu? Não é porque Deus não quer fazer, é porque nós não estamos fazendo o que nós deveríamos fazer. Quando eu pergunto para você: quem quer viver uma vida abundante? Quem quer? Quem não quer? Pode se manifestar também, porque de repente você vai dizer assim: não, eu não quero. Eu vim aqui só para ouvir. Eu estou achando que o senhor está falando demais em vida abundante para mim, estando mais ou menos já está louco de bom. Não quero viver isso aí. Você tem liberdade, você escolhe. Não nos foi dado o livre-arbítrio? Então você decide. Se você quer ser abençoado, seja. Se você não quiser ser abençoado, quem sou eu para falar qualquer coisa? Amém? Não estou brigando com ninguém. Só estou falando. Posso, pelo menos? Amém. Mas aí eu pergunto: você quer ser abençoado? Você quer ter uma vida abundante? Segura na cadeira aí. O que você está fazendo para isso?
Porque seguro que às vezes a gente pode cair. Que às vezes a palavra dá uma pancada e às vezes a gente não aguenta e cai, né? Todos nós queremos uma vida abundante, todos nós queremos ser abençoados. O que nós estamos fazendo por isso? Estamos fazendo alguma coisa? Estamos pelo menos nos esforçando para cumprir isso aqui? Pelo menos nós estamos tentando colocar em prática a palavra? Ou a gente quer viver a vida largado, fazendo de qualquer jeito, mas queremos que Deus faça tudo perfeito? O que eu e você, amados, estamos fazendo? Hoje, amados, eu e você precisamos entender o que nós estamos buscando. O que você realmente está buscando para a tua vida? Você quer usufruir de uma cura? Amém? Você quer ser liberto? Amém? Você quer viver um milagre? Amém? Não há problema nisso. Mas Jesus Cristo está te dizendo hoje, mas eu tenho mais do que isso para você. Jesus Cristo está dizendo, eu tenho uma vida nova se você quiser. Eu tenho uma transformação por completo em tudo. Eu posso repaginar tudo na tua vida, se você quiser. Amém? Jesus Cristo está oferecendo, amados, para mim e para você, uma vida em abundância. Jesus Cristo está se oferecendo para ser o nosso Senhor e o nosso Salvador. Aí a pergunta é, nós queremos isso? Ou apenas queremos, não, mas eu só vim buscar uma cura, pastor. Eu estava sofrendo um pouco de ansiedade, se eu vier na igreja e eu receber uma oração e a ansiedade for embora, eu já estou feliz. Não precisa mais nada. A pergunta que eu faço para você é bem simples, amados. O quanto você quer viver de Deus na tua vida? Você quer viver o básico? Vai ser o básico. Você quer realmente experimentar o que é uma vida abundante? Então está na hora de você se render a Ele. Está na hora de você abrir o teu coração, está na hora de você começar a olhar para a palavra, está na hora de, amados, eu e você começarmos a colocar em prática cada uma dessas palavras que aqui estão. Então nós vamos ver, amados, as coisas começarem a acontecer na nossa vida. Uma vez, amados, eu conheci um irmão lá em Santo Ângelo, o Beno. E ele chegou numa fase assim da vida dele, que ele veio um dia conversar comigo, ele disse, eu estou apavorado de tanta bênção. Isso é, como assim? Explica esse negócio aí, apavorado. Disse, pastor, eu tenho buscado muito, tenho orado muito, mas tem coisas que eu não estou mais orando e Deus está fazendo. Sabe assim, ó, tem coisas às vezes que eu penso, mas não chego nem a orar. E Deus, eu digo, mas eu não orei. Eu não pedi, eu só pensei. Ele disse assim, eu estou apavorado de tanta coisa boa que acontece. Eu disse, pois é, amados. Tu te entregou a Cristo. Tu começou a colocar em prática tudo que a palavra diz. Deus começou a cumprir na tua vida tudo que a palavra também diz. Amém? Amados, é uma via de mão dupla. Quanto mais eu e você buscarmos, mais eu e você seremos abençoados. Mais o Senhor vai derramar sobre a nossa vida. Quanto mais eu e você, amados, colocarmos em prática tudo aquilo que a palavra nos diz, os céus vão se abrir. As comportas vão se abrir. E as bênçãos, amados, vão ser derramadas em abundância. Na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Amados, as lutas, elas podem vir. Mas o Senhor vai estar lá do teu lado, te dizendo, não te preocupa que eu estou aqui contigo. Não te preocupa, não, o problema é grande, mas grande sou eu. É quando, amados, eu e você começamos a entender o Deus que eu e você dizemos que cremos. É quando, amados, nós começamos a olhar e dizer assim, realmente eu entendo o que Cristo fez naquela cruz. Eu entendo que Ele veio realmente para me dar vida, e vida em abundância. Se Ele promete, amados, no céu, ruas de ouro, coisas, amados, que nós não podemos nem imaginar, mas na terra também Ele promete. Aí a pergunta é, queremos viver?
Estamos vivendo? Estamos dispostos a querer viver? Hoje, amados, nós vamos iniciar a falar sobre isso. E nas próximas quintas-feiras vai ser falado sobre isso também. Vida em abundância. E hoje é para todos. A pergunta é simples, você quer? É com você. Te coloca em pé. Fecha os teus olhos por um instante. Eu quero que você faça algo neste momento. Pense naquilo que você quer. Exatamente isso que você está ouvindo. Pense naquilo que você quer. Pense naquilo que você precisa. Pense naquilo que você deseja que aconteça na tua vida, na tua casa, na tua família. Pensa na bênção, pensa no milagre que você quer viver. Agora, depois de você pensar nisso, eu quero te dizer, além disso que você pensou, Deus tem muito mais para fazer na tua vida. E hoje Ele quer começar a fazer isso. Hoje Ele quer começar a fazer na tua vida. Que você comece a experimentar uma vida em abundância na presença do Senhor. Então começa a clamar a Deus neste momento. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós chegamos à tua presença. Nós abrimos, Pai, o nosso coração, com a nossa oração, com o nosso clamor, com as nossas petições. O Senhor sabe o que cada um que está aqui precisa. O Senhor sabe, meu Deus, o que cada um que está aqui necessita. Mas hoje a tua palavra nos diz, e hoje nós começamos a entender, que o Senhor tem muito mais do que nós precisamos, do que nós necessitamos, ou do que nós imaginamos. E se o Senhor tem muito mais, hoje, Pai, nós queremos abrir o nosso coração, e queremos, Pai, começar a viver tudo aquilo que o Senhor tem. Que os céus se abram, que a tua glória desça, que as tuas promessas comecem a se cumprir, mas que nós começamos, Pai, a viver pela tua palavra, a obedecer, a ser fiel, e a começar a tomar posse de cada palavra que o Senhor tem, porque aonde o Senhor passou, nada ficou do mesmo jeito, e hoje o Senhor está neste lugar, e nada vai ficar do mesmo jeito, porque o Senhor, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir, está neste lugar, e Ele é o mesmo para curar, Ele é o mesmo para libertar, Ele é o mesmo para transformar, e Ele é o mesmo que veio para dar vida, e vida em abundância. Então toma posse daquilo que o Senhor tem para a tua vida, e glorifica o nome do Senhor, em nome de Jesus.